Há declarações, eu até cheguei a te mandar, houve declarações do J.D. Vance, vice-presidente americano, e do Stephen Miller, que podem dar o tom de algo diferente, né? Eu queria ouvir aí o que eles estão falando. Walk me through at a high level, like what you and I have been working on. Bota a legenda. Não sei se tem. Não tem legenda, né? Então, vamos lá. What the whole administration has been working on to try to make sure that we don't reward and promote this craziness. Yes. So it's an excellent question. I've said this before, and but it bears repeating. The last message that Charlie sent me was, I think it was just the day before we lost him, which is that we need to have an organized strategy to go after the left-wing organizations that are promoting violence in this country. Pausa. O Stephen Miller, que, enfim, é um dos nomes mais importantes ali dentro da Casa Branca. Ele tá falando o seguinte, que a última mensagem que ele recebeu do Charlie Kirk foi na linha de que nós precisamos combater esses grupos que promovem violência, tá? A gente sabe que tem grupos abertos promovendo violência no campus, nas universidades americanas, e há uma radicalização dos jovens, especialmente desses jovens que são alvo dessas propagandas mais bizarras, especialmente essas coisas woke, de gênero e tal, e que está produzindo um novo tipo de... um terrorista contemporâneo esquisitíssimo, né? O cara é meio... um furry, trans, não sei o que. São umas coisas assim, muito difíceis de explicar. Mas vamos lá, dá o play. And I will write those words onto my heart and I will carry them out. The people ask me, what emotions I'm feeling right now, and this is something people say, I mean, you kind of know the answer. Pode ir. There's incredible sadness, but there's incredible anger. And as pessoas estão perguntando pra mim qual é a sua sensação disso aí e tal. É uma tristeza incrível, mas é uma raiva também incrível. Vamos lá. Just anger or blind rage is not a productive emotion. Right. But prossiga. Focused anger, righteous anger, directed for a just cause is one of the most important agents of change in human history. Pausa. Ele falou assim, as pessoas costumam dizer que uma raiva muito emotiva é inútil, ela não serve pra nada, não é estratégia, mas o ódio direcionado a uma causa é uma das forças mais produtivas que existem. É o que eu falo pra vocês aqui. Ele tá santo de casa, não faz milagre. Todo mundo achando, nossa, que incrível o que ele falou. Eu tô falando isso aí há muito tempo. Não tenha vergonha de odiar. O ódio é uma força que move. E o contrário do ódio, tá? Não vou botar o contrário, né? A inexistência do ódio pressupõe a calmaria. E aí o contrário seria o amor, vamos colocar aí. Vocês não têm que amar seu inimigo. E vocês também não têm que ficar calmos. Porque ao ficar calmo é a aceitação plácida, tranquila do absurdo. O que estão fazendo com você só pode odiar. Então o ódio direcionado, com foco e com inteligência é bom. Quando eu falo vamos pras caralho, direcione o seu ódio pra tua cabeça. E não pro teu braço, pra tua mão, pra tua cabeça. Use isso como uma força para te motivar a ter as ideias certas e a resolução certa para fazer as coisas que precisam ser feitas. Dá o play. Charlie showed that. Amen. And we are going to channel all of the anger that we have over the organized campaign that led to this assassination to uproot and dismantle these terrorist networks. Pausa. So let me explain a little Então bit nós what vamos that means. canalizar e direcionar todo esse ódio que nós estamos sentindo a essas organizações que promovem a violência e que levaram à morte do Charlie Kirk na prática. Dá o play. So Got 30 seconds, so be quick, Stephen. The organized doxing campaigns, the organized riots, the organized street violence, the organized campaigns of dehumanization, vilification, posting people's addresses, combining that with messaging that's designed to trigger and incite violence, and the actual organized cells that carry out and facilitate the violence, it is a vast domestic terror movement. Pausa. Maravilhoso o que ele está falando aqui, tá? Ele está falando basicamente de grupos que se organizam para desumanizar os outros, praticar discurso de ódio, se organizam em formato de células, que fazem uso da violência política e que geram violência doméstica nos Estados Unidos. Ele está falando desses grupos antifa, dessa esquerda woke, esquerda organizada. Vamos lembrar do Black Lives Matter também, tá? De movimentos que se misturam com a universidade, que se misturam com a esquerda norte-americana, que recebem dinheiro, inclusive o Dodge pegou muito disso, né? ONGs que recebem dinheiro para promover isso, aqui no Brasil também acontece, tá? Ele está falando em desmontar essa estrutura. Digite 1 se você concorda com ele, digite 2 se você discorda, se acha antidemocrático. Dá o play.
We are going to use every resource we have at the Department of Justice, Homeland Security, and throughout this government to identify, disrupt, dismantle, and destroy these networks and make America safe again for the American people. It will happen, and we will do it in Charlie's name. Cara, ele tá falando que basicamente eles vão adotar políticas para desmontar essas instituições, organizações que são construídas de modo a gerar ódio, violência e perseguição. Eles vão tornar os Estados Unidos seguros de novo. Eles vão fazer isso no nome do Charlie Kirk. Tá, e é interessante que eles estão fazendo isso dentro do show do Charlie Kirk, do Charlie Kirk Show, ali no canal. Quem tá divulgando isso é o The Blaze que tá divulgando. Então, vamos lá, né? Nós sabemos que boa parte dos grupos que atuam na esquerda lá e aqui, uma parte importante pratica terror, sim. Pratica banditismo, pratica um uso, vamos dizer, intensivo de violência nas suas políticas. Vou dar um exemplo. Grupos universitários ligados hoje ao movimento de ocupação, não sei o quê. Tem um lá, o P tem um, não sei se é aquele Olga Benário. Grupos que invadem a propriedade dos outros. Eles pegam um monte de estudante, vagabundo. A gente mesmo já desalojou casa dos outros que esses caras invadiram. Tem vídeos do Macris, tem vídeos do Arthur e tal. Esses grupos se organizam para invadir a propriedade dos outros de maneira violenta, se instalam ali, transformam aquilo numa cracolândia, ficam trepando, ficam aprontando. E desrespeitam, vamos dizer, decisões judiciais, e só através ou da violência ou da polícia fazendo uso dos seus meios de coerção que eles vão sair. Então, perceba, são grupos que cruzaram qualquer linha, já não tem diálogo com um grupo que faz isso. Ah, não, mas eles estão combatendo, sei lá, a especulação imobiliária, como eles falam. Isso não é meio de combate dentro de uma democracia. Mesma coisa para outros movimentos de moradia, mesma coisa para movimentos sem terra, mesma coisa para movimentos estudantis que fazem ocupações, não deixam estudantes, vamos dizer, estudarem, fazem greve de estudante. Sempre há um ato de violência ali, com maior ou menor intensidade. Alguns são mais violentos, outros são menos violentos. Naturalmente, esses caras acabam encontrando meios de, vamos dizer, instrumentos de não só de negociação, mas de como lidar com o crime organizado, porque o crime organizado passa a ser uma face do uso da violência muito mais efetiva e muito mais clara. Eles fazem ocupação territorial real, e esses caras eles acabam servindo como um aparato de divulgação e de legitimação do crime organizado, que é uma coisa que as esquerdas fazem, e há espaços em que, vamos dizer, a violência deles e a violência do crime organizado, clássico, como a gente já conhece, atuam juntos. Por exemplo, quando foi denunciado lá em Santa Catarina que o DCE e a turma dos movimentos estudantis, nas ocupações, naqueles espaços que eles ocupavam, geravam um espaço livre para que traficantes ligados às facções atuassem. Toda vez que você vê um esquerdista numa universidade defendendo que a universidade não pode ter polícia, porque aquilo desrespeita a autonomia e que é um território livre, tudo papinho furado. Aquilo acaba criando espaços para que um traficante venda droga. Então há uma relação ali que é mutuamente benéfica, tanto para o tráfico de drogas quanto para os caras. Fora o fato dos caras também terem um discurso que na prática é um discurso de defesa do crime organizado e do tráfico de drogas. Esses caras, então, tem muitas camadas, a coisa é cheia de nuances, e nessas nuances eles vão indo. Eles justificam o uso da violência, eles praticam manifestações que têm algum menor ou maior grau o uso da violência. Quem lembra de 2013? Quem lembra das manifestações que sucederam o impeachment da Dilma, os fora Temer, botando fogo em Brasília? Então isso acontece aqui, assim como acontece lá. Em maior e menor grau, com caras e tons diferentes. Nos Estados Unidos, você não imagina a existência de um movimento como o MST. Agora, você teve lá nos Estados Unidos um movimento como Black Lives Matter, que destruiu e vandalizou por pelo menos 2 meses. Destruíram e vandalizaram os Estados Unidos da América. No meio da pandemia. E com a imprensa achando lindo. Nossa. Então, sim, eu concordo com o que ele está falando. Sim, nós devemos entender que foi dada uma abertura, e esse discurso sobre minorias, ele realmente abriu o discurso para a violência. Então, há uma abertura para o discurso de violência, o discurso de ódio, e a implementação de práticas violentas por parte da esquerda, porque, o opressor pode tudo contra... Não, o oprimido pode tudo contra o opressor. Não, veja bem, mas ele fez isso, mas ele era um imigrante. Não, ele fez isso, mas era uma mulher. Não, fez isso, mas era um trans. E repare que sempre os discursos deles são discursos sobre o oprimido mantendo o seu direito de existir. Eu quero existir apenas, eles querem eliminar meu direito de existir. E você vê que nesse discurso, você fala, mas tá meio exagerado, né? Então você vai analisar a questão de segurança pública, eles sempre vão levar para um termo,
Estão matando os nossos negros, os meninos negros estão morrendo. Ah, estamos falando de estatística de homicídio. Não, não é homicídio. Agora temos o feminicídio. Há uma campanha para matar as mulheres. Não, matamos muitos trans. Eles não querem deixar você existir. Então eles criam uma paranoia na cabeça dessas pessoas, desses ativistas ligados às causas minoritárias, em que há um monstro ali e esse monstro está pronto para tirar suas vidas. E aí eles precisam resistir. E na resistência tudo é permitido. Ora, se o cara tá tentando tirar sua vida, você dá uma porrada nele e o cara tá no lucro, e você nem chegou a tirar a vida dele ainda, certo? Você tem ali uma licença. É nessa licença que em alguma medida é autorizada pelo Estado, porque o Estado começa, vamos dizer, a trazer para dentro de si essa paranoia e criar, vamos dizer, um regime jurídico diferente para a minoria, porque a minoria não pode ser contrariada, a minoria não pode ser alvo de uma piada, você não pode usar o pronome com você cria um status jurídico especial, então aquela pessoa se acha detentora desse status especial e mais, ela vê no status especial que ela tem e que a situação tem, tá? Esta mesma, vamos dizer, relação de conflito e poder contra determinado tipo de ser, que é o inimigo, que para alguns é o homem branco, ou a pessoa de direita, porque um negro vira um homem branco tão logo ele professa uma opinião que contraria as minorias, né? Nesse sentido, o Guto, ele é um homem alvíssimo, né? O Paulo Cruz, ele é um finlandês na cabeça desses caras, entendeu? Então, você muda de etnia, você muda de sexo, a Amanda é um homem, a Amanda é um macho, então logo ela professa um tipo de opinião que não tá ali dentro da casinha, então é muito fácil você virar o homem branco, é só você não concordar com a minoria e todo mundo vira um homem branco. Nesse sentido, e aqui a gente precisa colocar, eles se sentem autorizados, o Estado passa os sinais certos para eles se sentirem autorizados, e o jogo tá todo dado. E o apito de cachorro para fazer, não é nem um apito, porque não é um sinal que só eles compreendem, qualquer um compreende. Todos eles estão falando, ó, fulano é nazista e fogo nos nazistas, fogo nos racistas, morte a eles. Tá, então tá bem claro, ó, o Arthur Duval é um nazista e eu tenho que matar o Arthur Duval. É isso, todo mundo tá falando pra você fazer isso. Vá lá e faça. Certo? É isso que eles pensam. Vá lá e faça. E as autoridades não dão bola. Imagine se fosse o contrário, a histeria.